Olá a todos, eu sou o professor Marco e hoje o tema que nós iremos estudar é trigonometria. A palavra trigonometria ela pode ser dividida em três partes. Tri, que significa três, gono, que significa ângulo, e metria, que significa medida. Portanto, é medida de três ângulos. Um tópico importante é a trigonometria no triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é uma figura geométrica que tem três lados, 1, 2, 3. Ele tem um ângulo reto, por isso que chama triângulo retângulo. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O que a gente deve saber são os elementos do triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um ângulo, que vale 30 graus, é a abertura desse ângulo aqui, 30 graus. Três elementos, ou seja, os três lados que têm nomes em trigonometria. O lado Y nós chamamos cateto, o lado X também recebe o nome de cateto e o lado 8 nós chamamos de hipotenusa. Então, cateto, hipotenusa. O caso de cálculo de trigonometria no triângulo retângulo é trabalhar com seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis em trigonometria são de 30, 45 graus e 60 graus. E nós temos os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Não, até porque os exercícios normalmente eles vão dar os valores no seno, cosseno e tangente desses ângulos. Tá. Então, suponhamos que desse essa questão no Enem, um concurso, e pedisse para você calcular os valores de x e y. Nós temos aqui um ângulo que está sendo relacionado com um cateto, que esse lado x é o cateto, que está oposto a esse ângulo. Então, nós temos um ângulo, cateto oposto ao ângulo, e temos a hipotenusa. A relação que existe entre um ângulo, cateto oposto e hipotenusa, nós chamamos de seno. Então, nós poderíamos escrever seno de 30 graus é igual. De 30 graus é igual. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto a 30 vale x. E a hipotenusa vale 8. De 30 graus. Na tabela, seno de 30 graus vale meio. Meio é igual a x sobre 8. Nós poderemos simplificar o 2 com 8. 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Então, x vezes 1, x. 4 vezes 1, 4. Agora, nós vamos encontrar o valor do y. Qual a relação entre um ângulo, cateto adjacente e hipotenusa? Aqui nós chamamos de cosseno. Então, cosseno de 30 graus, por definição, é cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente, y. Hipotenusa, 8. Na tabelinha, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir aqui. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 8. 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Y vezes 1 dá y. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz quadrada de 3. Então, nós já determinamos o x e o y. Vamos fazer uma verificação. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Que é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? O oposto é o que está em frente. Então, o cateto oposto, x. Quem que é o cateto adjacente? Y. Então, nós vamos escrever tangente de 30 graus é igual a x, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é y. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a x. O x nós já encontramos. É 4. Né? E quem que é o y? O y também nós já encontramos. É 4 raiz quadrada de 3. Nós poderemos simplificar 4 com 4. Raiz de 3 sobre 3 é igual. Aqui em cima fica 1 e embaixo fica raiz quadrada de 3. Dá raiz quadrada de 3. Dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Então, nós justificamos que o raiz de 3 sobre 3 da tabela realmente foi comprovado através dos cálculos aqui. Por hoje é isso. Queria agradecer e em breve nós postaremos mais alguma questão resolvida.